Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo para você aí de casa. Que bom que você está conosco mais um ano. Nós temos desejos para eles, não é, verdade, Jennifer? Quais são os seus desejos para o pessoal lá de casa? O meu desejo para você que está aí de casa e para todos aqui da Escola de Profetas é que esse ano seja um ano de comunhão com Deus e também que eles possam vir aqui nos conhecer. Ah, que legal, é um bom convite, bem legal. O meu desejo para você aí de casa e para todos que estão aqui, né, é que você seja fiel no seu ano bíblico, que você faça todos os dias, que você acorde nas madrugadas e busque ao Senhor. Esse é o meu desejo, do fundo do meu coração para você, para sua família e também para todos que estão aqui. E que alegria é termos mais uma oportunidade do céu para acertar na vida, né? Para fazer dar certo e fazer a nossa vida funcionar diante do céu. Então, eu quero convidar vocês a dobrarmos os nossos joelhos e entrarmos na presença de Deus, entregando a Ele esse ano e esse dia. Vamos orar? Querido Deus e bom Pai, que alegria, Senhor, é poder estarmos vivos. Que alegria, Senhor, é ter esse privilégio de ter mais uma vez um ano, um novo dia. Agradecemos porque o Senhor tem renovado as suas misericórdias na nossa vida. E imploramos para que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir a fazermos as coisas certas, a tomarmos as decisões corretas que agradam ao Senhor e assim andarmos num caminho reto, num caminho de justiça. Que o Senhor venha nos cobrir com a sua graça nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Ano novo, vida nova, né? É verdade. Mas algumas coisas não podem mudar. Acordar de madrugada é uma delas, louvar ao Senhor, orar todos os dias. E eu quero convidar você a louvar ao Senhor. E nós vamos entoar um hino de louvor a Deus, o hino Hoje Sou Feliz. Se você está feliz, cante. 2, 3, 5. Senhor,
Eu espero que enquanto você cantou esse hino, seu rosto estivesse sorrindo, porque o hino dizia: hoje sou feliz. Ninguém canta hoje eu sou feliz com um rosto triste, né? É para estar feliz de verdade. E que alegria é poder começar o ano com o pé direito, decorando a palavra de Deus. Você quer? Você quer decorar conosco? Então nós vamos aprender textos da palavra do Senhor. Qual será o texto que nós vamos estudar essa semana? O texto que nós vamos gravar está lá em Efésios 5:14. Muito bem, pegue a sua Bíblia. Aqui a nossa linguagem que nós usamos é Almeida Corrigida Fiel, tá? Então se você não tiver essa linguagem, vai estar um pouco diferente as palavras. Mas pegue a sua Bíblia e vamos juntos recitar a palavra do Senhor. Vamos contar até 3? Vamos, professora. No 1, 2, 3. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Efésios 5:14. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Efésios 5:14. Amém. Amém. E agora teremos o estudo da palavra do Senhor. Que seu coração esteja aberto para ser instruído pelo Senhor Deus. Olá, bom dia para você que está em casa. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. Estamos iniciando um novo ano para a glória de Deus e temos o privilégio diante do céu de ter a Bíblia e o Espírito de profecia que nos indicam qual caminho seguir e também nos instruem sobre como viver nesses últimos dias. Bendito seja o nome de Deus. Não pare de estudar a Bíblia. Você pode perguntar, mas por que temos que fazer o ano bíblico outra vez? Eu preciso te explicar uma coisa. Os mesmos assuntos, deixa eu te dizer. Os anjos de Deus estão ouvindo e vendo estes mesmos assuntos há 6.000 anos. Você acha que eles se cansam? Vocês acham que eles digam, já é suficiente, não preciso mais? Pois esta é a grande missão da igreja, instruir o povo que todas as madrugadas, todos os anos, até Jesus voltar, seja feito o ano bíblico. Você precisa continuar lendo. Esta quantidade de livros que a Bíblia traz, 66 livros, tem que ser estudados, acrescidos dos outros livros do Espírito de Profecia, que são estes livros que Deus nos deu, que vão dar para nós uma visão ainda mais clara de assuntos que às vezes não estão tão fáceis de serem entendidos. Então nós temos a chance agora de, pela graça e poder de Deus, abrir a palavra do Senhor diante dele e dizer, Senhor, me ajude, me inspire, me ensine, e decorando os textos. Estes textos que nós decoramos aqui estão no livro Primeiros Escritos, que são 50 textos que a senhora White levantou. Lembra quando ele levantou aquela Bíblia e falou os textos de cor? São estes textos que nós usamos numa ordem que nós decidimos aqui enquanto estávamos estudando e orando de que maneira que este material deveria ser trazido à nossa mão. Na página 24 em diante do livro Primeiros Escritos, você encontra estes textos, a explicação de todos eles, né? Vamos então estudar? Ontem nós vimos o capítulo 1 e 2 do livro de Salmos, hoje estamos no capítulo 4, 5 e 6. O capítulo 3 de Salmos será estudado para frente um pouco mais quando falarmos de Davi, porque é um cântico, um pedido, uma oração quando Davi estava fugindo de Absalão. Mas o capítulo 4 tem algo grandioso. Abre lá. Corre para que você leia, eu preciso que você estude a respeito disso. Deus precisa que seu coração esteja envolvido nisso. Quais são os planos de Deus para você? Dá uma olhada no que o salmista entendia. O capítulo 4, o Salmo 4, diz, responde-me quando clamo, ó Deus da minha salvação. Na angústia, dá-me alívio, tem misericórdia de mim, ouve a minha oração. E o ponto-chave deste texto é o verso
8, onde o Senhor Deus trabalhou e trouxe para nós esse texto que tantos de nós sabemos de cor. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. É um texto, um salmo que explica o amor de Deus de uma forma muito preciosa, a maneira como Ele cuida dos seus filhos, como Ele se envolve conosco, como Ele nos envolve e coloca um cerco ao redor de nós. Dá uma olhada no que diz no capítulo 5, é aqui que o Senhor Deus fala que Ele coloca uma redoma ao redor dos filhos que Ele considera justos. Dá uma olhadinha no verso 12 do capítulo 5. Pois certamente tu, Senhor, abençoas o justo. Tu o circundas com o teu favor, como de um escudo. Olha que coisa linda. Irmãos, não adianta, o bem vai vencer. E o bem vence tanto quanto você se aproxima dele. Essa é uma realidade que o nosso Deus traz para nós. E no verso 2 do capítulo 5, diz o horário que devemos buscar ao Senhor. Há uma indicação de Deus e por uma série de razões biológicas, por uma série de razões fisiológicas, nosso corpo funciona melhor, a mente absorve mais quando nós estudamos na madrugada. Olha o que o Senhor Deus diz. Pela manhã, o Senhor ouve a minha voz. Pela manhã, apresento a ti a minha oração e vigio. Olha que coisa linda. Dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor. Atende os meus gemidos. Atende a voz do meu clamor. Rei meu e Deus meu, pois a ti que oro. Tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. É uma mensagem tão clara, dizendo que um Deus de amor que vai nos ouvir em qualquer hora. No entanto, é muito cedo, é muito rápido a ação de Deus no cuidado para conosco. E Deus é um Deus tão grande de amor que quando nós nos aproximamos, Ele que extermina o pecado, que diminui o mal, que manda para longe qualquer tipo de angústia, é capaz de abraçar, cuidar, tirar-nos daquilo se quisermos. A ação de Deus só é possível quando os filhos do Senhor se aproximam dele. No capítulo 1 nós falamos de conselhos de ímpios. Aqui no capítulo 5 dos Salmos, dá uma olhadinha. E o verso 10 fala novamente sobre conselhos ímpios. Declara os culpados, ó Deus, caiam seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão de seus pecados, pois se revoltam contra ti. Temos que tomar muito cuidado com o que ouvimos. Essa madrugada, ao orarmos a Deus, nós pedimos ao Senhor que nos ajudasse a não fazer nada nesse ano que não fosse sob oração e com a clareza total de que é Deus que está mandando, que Deus é que está aprovando, Ele que está direcionando, é Ele que está dizendo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Conforme o tempo vai passando, conforme vai chegando mais ao final do tempo, nós que passamos de um ano difícil para um ano mais difícil ainda, temos que colocar uma situação em nossa mente. As dificuldades que haveremos de passar, elas não se tornarão menores, elas se tornarão maiores. Portanto, nosso compromisso e aproximação com Deus deve ser dobrado. Quanto mais se a corda se aperta, mais firme e enrijecido deve ser o cristão diante do problema. Portanto, o pedido de Deus para você e para mim é: se aproxime de mim. É Deus dizendo isso. Se aproxime, venha, esteja comigo, porque o Senhor Deus é capaz de dirigir você no meio de uma tempestade tão grande. O capítulo 6, o Salmo 6, diz que ali é um pedido do salmista, né, que é uma continuação, não sei se vocês sabem, não havia divisão assim, de capítulos na Bíblia. Quem fez essa divisão fomos nós. O capítulo 5 e o capítulo 6 são continuação de um do outro. Dê uma olhadinha que coisa interessante. É um salmo de Davi, onde diz o seguinte: o Senhor, não me repreendas na tua ira. Tenha misericórdia de mim, Senhor, pois eu sou fraco. Davi reconhece quem ele é, comenta como ele vive e pedindo a Deus, que tem toda a fortaleza para que o cubra e o ensine, trabalhe com ele e o encaminhe pelo lugar certo. E diz: Senhor, eu quero te louvar, porque na morte ninguém te louva, Senhor. Na morte nem a lembrança de ti, mas eu quero fazer enquanto eu estiver vivo. E ele diz no verso 9, o Senhor ouviu a minha súplica por misericórdia. O Senhor aceita a minha oração. Que bênção tão grande saber que Deus age dessa forma. E todos os meus inimigos se envergonharão, se perturbarão. Tornarão atrás em repentina vergonha. Quando eu vejo o mundo no estado em que está, a maneira como o mundo tem agido, especialmente o Brasil, numa situação tão crítica como que estamos passando, eu fico pensando nesses salmos e nessa promessa de Deus. Os ímpios não resistirão, não permanecerão.
não continuarão. Saiba disso, tá certo? O Senhor Deus tem sua maneira de trabalhar e Ele o fará. Ele trabalhará tudo o que for necessário para que a obra dele, para que o bem venha. Aliás, o bem não tem como perder. Essa é uma realidade. Não existe possibilidade do bem perder. O bem vencerá. Amém? Outro detalhe que eu preciso dizer a você, que vai te ajudar muito para que você possa compreender. Ontem eu falei com você sobre o livrinho, e eu não somente coloco aqui esse guia de estudo bíblico, eu coloco aqui o que eu tenho que estudar. Você está vendo que aqui tem um quadradinho explicando e mandando eu escrever quando eu estudei. Mas eu coloquei aqui do lado também o texto bíblico que nós vamos decorar. Nós estamos decorando Efésios 5,14. Então eu coloquei aqui do lado para que não me esqueça em tempo nenhum durante o ano. Assim eu mantenho na minha vista durante a semana inteira. Efésios 5,14, que é o que nós estamos decorando para essa semana. Faça isso também. Eu tento encontrar uns meios de tornar mais fácil a minha vida com tantas coisas que eu preciso ler e estudar. Então, pela manhã, o ano bíblico, e no final do dia, vamos estudar testemunhos seletos, testemunhos para a igreja, caminho a Cristo. Existem outros livros que podem ser estudados no final do dia. Mas no início do dia tem que ser o ano bíblico. O capítulo 1, que é o que nós temos que estudar hoje, diz: por que foi permitido o pecado? Qual é a razão pelo que estamos passando tantos problemas? Por que tantos abortos? Por que tanta homossexualismo? Por que tanto roubo? Por que tanta miséria no planeta Terra? O que acontece? Que houve um desvirtuamento da ação humana. O que era certo passou a ser errado, o que é errado passou a ser certo. Esta inversão de valores que tem dado tantos frutos ruins. E é isso que você precisa ver. Não veio de Deus. Primeira certeza que nós temos ao estudarmos: Deus é amor. E tudo que vem dele é puro amor, completo amor. O Senhor Deus não criou uma gota de mal. O mal é o resultado de transgressão das leis de Deus. Grave o que eu estou lhe dizendo em nome de Jesus. Qualquer transgressão da lei de Deus, pequena ou grande, resultará numa perda eterna. Numa perda para este mundo, numa perda para você, numa perda para sua família e em dimensões, em ações, em gerações. Do que eu estou falando? Quando você comete um erro, não é só você que se prejudica, você prejudica a sua família, as gerações ao redor, você traz dores e angústias para todas as pessoas que vivem ao seu redor ou que vão viver após você. Então, o pecado, ele tem essa consequência tão drástica, essa dor tão drástica. Não foi Deus. Então, de onde veio? Por que aconteceu o pecado? O pecado aconteceu quando alguém se atreveu a não seguir o que Deus pedia, a não aceitar as reivindicações da lei de Deus, a tentar sair fora do caminho que a lei pede. Qual é a lei? A lei de amor de Deus. Isso é muito sério. Veja o que diz aqui no parágrafo 2. Foi outra coisa que eu fiz no meu estudo. Eu preciso te mostrar isso aqui agora. Dá uma olhadinha. Eu dividi em parágrafos o meu livro. Por que eu fiz isso? Para ficar mais fácil de encontrar informações. No parágrafo 1 eu encontro que Deus é amor. No parágrafo 2, toda manifestação do poder criador de Deus é uma expressão do amor infinito. Você percebe que quando eu citar o início de um parágrafo, eu vou dizer, parágrafo 6, enquanto todos os seres criados. Por que eu estou te dizendo isso? Para mim é muito mais fácil eu conseguir passar para você e você conseguir seguir em casa, você conseguir pegar o seu livro e vendo do que eu estou falando, a prova do que eu estou dizendo, se você souber aonde está dentro do livro. Compreendeu? Para você ficar mais fácil e para mim também. Muito bem, no parágrafo 2, o Senhor Deus tem ali uma parte do Salmos 89. Forte é a tua mão, elevada a tua destra. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Em teu nome se alegrará todo dia, e na tua justiça se exaltará. Pois tu és a glória da sua força, porque o Senhor é a nossa defesa e o Santo de Israel, o nosso Deus. Aleluia! Mas como foi que aconteceu a história do grande conflito? Eu vou passar aqui para o quadro, porque eu preciso te explicar uma coisa muito importante. Como foi que tudo isso começou?
a história do grande conflito, o conflito entre o bem e o mal. A primeira coisa que eu vou colocar aqui é esta palavra bem e aqui embaixo mal. Eu vou dividir, olhe bem, eu vou dividir, esse mal aqui não é mal de pessoa, é mal de maldade mesmo. Então veja, eu vou dividir o quadro em duas partes, tá certo? A parte de cima para ser o bem e a parte de baixo o mal. Há um conflito entre essas duas situações. Quem comanda um lado, quem comanda o outro. E isso deve nos fazer pensar em que lado estamos. Porque o que divide o planeta são atitudes. Você quer repetir comigo? O que divide o planeta são atitudes. Atitudes que nos fazem aumentar o lado do bem e atitudes que nos fazem aumentar o lado do mal. Houve uma época que não havia mal. Esta época foi antes da criação do ser humano. Havia somente nessa época Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles viviam em perfeita harmonia e em completa solidão. Abre bem o ouvido do que eu vou lhe dizer, sem sentirem falta de nada. Quando nós pensamos em solidão, a gente imagina assim, nossa, que triste, vivendo sozinhos. Pois eu vou contar uma coisa para você, não era triste. Abre bem seu ouvido. Deus habitava só. Não existia céu onde agora se manifesta particularmente a glória do seu poder. Não havia céu. Havia época que não havia céu, sim ou não? Céu foi criado. Avante, ó. Não existia a terra que lhe ocupasse a atenção. Não existiam os anjos que lhe entoassem louvores. Nem mesmo o universo para ser sustentado pela glória do seu poder. Não havia nada nem ninguém, senão Deus. E isto não durante um ano, uma época ou um tempo, mas durante toda a eternidade. Já parou para pensar que Deus viveu só durante a eternidade toda? Sem nada sentindo falta, sem tendo necessidade de nada, sem precisar de nada. Isso durante a eternidade toda, muito mais tempo que você e eu somos capazes de pensar. Desde sempre. Desde sempre. Olha bem. Durante uma eternidade passada, Deus esteve só, completo e suficiente em si mesmo, de nada necessitando e de nada sentindo falta. Se o universo de anjos ou seres humanos lhe fossem necessários, de alguma maneira ou modo teriam chamado à existência. Desde a eternidade, ele então resolveu um dia criar os seres. Se fosse necessário que esses seres tivessem sido criados antes, ele os teria chamado à existência. Ele teria dito, apareça, e teria acontecido. Compreende o que eu estou lhe dizendo? Por isso é tão sério pensar, Deus vivia e agia sozinho, sem necessidade de nada. Mas um dia ele resolveu criar. E quando ele resolveu criar anjos. A estes anjos ele deu o nome de filhos, ele chama eles de filhos. E ele os criou em 3 categorias diferentes. Eles são diferentes de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque não possuem atributos divinos. Quais são os atributos divinos? Olha aqui, ó, atributos eu vou colocar o nome aqui, divindade, tá? Atributos da divindade é onipresença. O que significa isso? O que? Está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciência, o que é isso? Sabe todas as coisas. De tudo que você pensa, que você deixou de pensar, tá? E onipotência, o que é isso? Pode tudo. Onipotência. Imortalidade. O único que é imortal. Anjos não são imortais, tá? Imortalidade. O que mais? Imutabilidade. O que é isso? Eles não mudam nunca. Quando ele diz uma coisa, aquilo não melhora, aquilo não passa a ser diferente dali uns dias. O ser humano, sim, ele cria um negócio hoje que é top de linha, mas dali um ano já não é mais top de linha, porque ele já criou outra coisa melhor. Com Deus não existe isso. Com Deus o que ele faz é sempre grande. E Deus havia e vivia durante a eternidade toda, sempre viveu sem necessidade de nada. Um dia ele resolve criar filhos e a estes filhos ele dá nome de anjos. Os anjos, porém, eles existem em 3 categorias. A primeira categoria são serafins.
Serafins são anjos de 6 asas. Abre a sua Bíblia em Isaías 6, rapidinho, por favor. Isaías capítulo 6, eu preciso que você faça isso bem rápido. Você que está em casa, se você abrir a sua Bíblia em Isaías 6, você vai ver algo interessante de Deus explicando sobre isso. Abre lá, Isaías 6, bem rápido. Como você e eu já estamos além do primário, né? Já estudamos o ano bíblico ano passado e aprendemos a mexer na Bíblia, isso é muito importante. Irmãos, é muito triste ver uma pessoa que está na igreja durante tanto tempo não saber onde estão os livros da Bíblia. Ao estudar o ano bíblico, você aprende a manusear a Bíblia, a achar onde estão os textos. Isaías 6, verso 1 em diante, vamos lá. O que diz o verso 1? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As orlas de seu manto enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha quantas asas? 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Olha aqui, ó. Estes serafins possuem quantas asas? 6 asas. E eles dizem, Santo, 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 é o plural majestático para cada um deles. Eles dizem Santo, Santo, Santo para Deus. Eles entendem esta posição. Esta posição é muito séria, muito clara diante de Deus, como Ele vê, como é que Ele se envolve e como é que eles se colocam diante do Senhor, né? Existe também uma outra classe de anjos chamados querubins. Estes querubins foram mostrados na Bíblia contendo 4 asas. Abra a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 10. Rapidinho, por favor, 2 minutos. Ezequiel está um pouquinho para frente de Isaías. Você vai encontrar o livro de Ezequiel. Olha que delícia poder manusear a Bíblia, mexer a Bíblia e saber que se você mexer na Bíblia, se você tiver familiaridade com a Bíblia, você vai saber onde estão os textos e a sua mente vai gravando onde estão as informações. Tá? Ezequiel capítulo 10, o Senhor Deus veio ali no verso 21. Aliás, Ezequiel 1 a 10 fala sobre querubins, tá bom? Mas eu vou pegar esse texto especial, o 21. Cada um tinha 4 rostos e cada um tinha quantas asas? 4 asas, a semelhança de mãos debaixo de suas asas. Estes eram os querubins que Ezequiel viu. E também existem anjos, olha para cá, verso 3, que são os anjos guardadores, tá? Estes anjos guardadores, a Bíblia em nenhum lugar diz que possui 2 asas. Tá bom? Eu não encontro em nenhuma parte da Bíblia esta informação. No entanto, quando eles foram desenhados, construídos, mostrados em algum lugar, eram asas que eles tinham em 2. Nenhum lugar diz assim, anjos guardadores possuem 2 asas. Você não encontra essa informação. Mas quando você vê desenhos, você vê sendo mostrado ou mesmo no templo do povo de Israel, eles tinham 2 asas. Tá claro para você? Tá. Então vamos lá. Deus vivia em completa harmonia e felicidade, tinha os anjos ali. O que é que fazia os anjos, que não são oniscientes, não são onipresentes, não são onipotentes, não são imortais nem imutáveis? O que fazia com que eles vivessem em harmonia? O que era que dava para eles a harmonia diante de Deus? O que era que concedia para eles? Deixa eu colocar com outra caneta aqui. Harmonia. Olha o que eu vou dizer para você. A harmonia é a ausência de pecado. Para ter ausência de pecado, eles tinham que cumprir algo muito sério, que era a lei de amor de Deus. O que é a lei de amor? Nunca peguem algo que não é seu. Essas pedras preciosas, porque o céu todo é de pedras preciosas, tudo que tem aqui foi feito para embelezar, não para ser adorado. Olha Deus explicando para os seres do céu. Para que vocês consigam viver, porque vocês são ligados a mim, deixa eu te explicar uma coisa. Anjo não possui vida própria. Para ele conseguir viver e ter vida, ele precisa estar na fonte, ligado na fonte de vida. Quem é a fonte de vida? Quem? O Pai. Não é isso? É Deus, é a divindade. Para a divindade poder passar vida, é preciso que esse ser queira isso, deseje isso. Entendeu? E os anjos precisavam estar ligados a Deus. E a única coisa que corta essa ligação entre Deus e os seres é a quebra da lei. O que é que faz separação entre o homem e Deus? Os pecados. O que é pecado? Transgressão da lei. Então Deus falou para eles, para vocês viverem
Vocês que não têm vida própria, vocês precisam estar ligados a mim. Vocês não podem se desligar de mim. E só tem um jeito de vocês se desligarem. O único jeito é vocês cometerem pecado. E o que é pecado? Transgressão da lei. E Deus tinha dado a lei, vocês não podem transgredir. E o que é que está escrito na lei? Não matar, não roubar, não adulterar, não mentir. Não é isso mesmo, sim ou não? Então não podia fazer isso. Mas houve um no céu que se arriscou a fazer isso. Nunca tinha havido nenhum grama de pecado. Nenhuma pessoa tinha desafiado a Deus. Mas havia um anjo especial chamado Lúcifer, que ele resolveu desafiar o céu, dizendo, será que existe mesmo esse negócio de morte? Nunca nada morreu? Será que precisa mesmo? Será que é necessário mesmo ficar guardando lei? Outra coisa que você precisa entender, você sabe que Deus não fez só o planeta Terra? Sabe disso? Deus não fez só os anjos. Aliás, quem foi que criou? Não foi o Deus Pai. Deus Pai tem o poder criador, mas não foi ele. Abra sua Bíblia lá, aqui em Gênesis capítulo 1, rapidinho. Dá uma olhadinha para que você veja uma coisa interessante. Cada um dos seres da divindade possui uma responsabilidade, uma ação, um trabalho, uma determinada função. Qual é a função de Deus Pai? Qual é a função de Deus Espírito Santo? Qual é a função de Deus Filho? Gênesis 1 diz assim, vamos lá, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você, quando lê Deus, você pensa que é o Pai, né? Sim ou não? Mas existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual dos três criou o céu e a terra? Vamos deixar a Bíblia responder? Continua, verso 2. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e quem estava lá? O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. A gente já sabe que havia Deus e havia o Espírito Santo, sim ou não? Agora veja no verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar. Peraí, tinha mais de um, sim ou não? Você vai dizer, mas era só Deus Pai e o Espírito Santo. E se eu mostrar para você pela Bíblia que tinha mais alguém junto com eles? Vai lá, façamos. É plural, tinha mais alguém. Vai lá em João capítulo 1, correndo. João capítulo 1, bem depressinha, para que você possa entender. Lá no Novo Testamento, o quarto evangelho, livro de João, capítulo 1. João vai dar uma visão mais clara sobre isso aqui. A Bíblia, ela se responde a si mesma. A Bíblia traz respostas. Quando há alguma dúvida, é na Bíblia que tem que ser encontrada a resposta. João capítulo 1, nós estamos estudando o princípio, não é? Sim ou não? Então vamos ver algo que na Bíblia fale sobre o princípio? João 1, verso 1 diz assim, no princípio, está falando do princípio ou não? Sim. Amém, então vamos lá. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Espera aí. Então tinha alguém, além do Espírito Santo, chamado verbo, sim ou não? Que estava lá com Deus. Quem é o verbo? Verso 2. Ele estava no princípio com Deus, e era Deus, olha lá. Verso 3, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito sem fez. Espera aí. Esse tal do verbo foi que criou tudo. Sim ou não? Está escrito no verso 3. Quem é o verbo? Só a Bíblia pode responder. Verso 14, quem é o verbo? Leia lá. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do Pai, como unigênito do Pai. Espera aí, quem que é o verbo? Responda com a sua boca. Jesus. A Bíblia respondeu. Você quer ver outro texto na Bíblia onde diz que Jesus foi quem criou tudo? O Pai estava lá, o Espírito Santo estava lá, mas quem foi que pôs a mão para criar? Lembra? Cada um deles tem funções definidas. Quem foi que criou tudo? Colossenses. Abre a sua Bíblia em Colossenses. Rapidinho. A Bíblia traz esta informação em algum outro lugar? Colossenses, vamos juntos. Então não é só no livro da Senhora White que diz que Jesus é o Criador. A Bíblia já diz isso. Aliás, a Senhora White só diz isso porque a Bíblia já tinha dito antes. É uma coisa interessante para você que está me ouvindo. Nós acreditamos que a Senhora White seja uma profetisa que Deus deu para esta época, para este tempo. Só que ela não fala absolutamente nada que seja contrário à Bíblia, e eu louvo a Deus por isso. Então, mais uma vez, aquilo que estudamos no livro Patriarcas e Profetas, que é o que estamos estudando no capítulo 1,
a Bíblia já tinha dito antes, tá certo? Colossenses capítulo 1 vai trazer para nós uma realidade muito clara. Eu vou ler a partir do verso 12 do capítulo 1. Diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar de sua herança com os santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. De quem que está falando? De Jesus. Agora veja o próximo verso. Ele, olha lá, é a imagem do Deus invisível. Quem é este? Jesus. Não está falando de Jesus? O primogênito de toda a criação. Verso 16. Pois nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Olha para cá. O que foi que a Bíblia acabou de ensinar sobre Jesus? Que ele é o Criador, sem dúvida alguma. Quem criou os anjos? Quem criou o céu? Quem criou as nuvens? Quem criou as árvores? Quem criou você? Ele criou tudo. Aqui diz que não tem nada, visível e invisível, que não tenha sido criado por Jesus. Foi Jesus. Agora, veja que interessante. Grave isso para sempre. A função de Jesus é criar. A função de Deus Pai é manter o que Jesus cria. A função do Espírito Santo é pegar aquilo que foi criado por Jesus, mantido por Deus. A função do Espírito Santo é fazer isso se tornar inteligente. Entendeu isso? Quem dá inteligência para o ser humano? O Espírito Santo. Como é que eu sei disso? Abra sua Bíblia em São João, rapidinho. Gente, eu preciso que cada informação que eu estou dando seja encontrada na Bíblia. Você não pode... Primeiro São João 14, tá? Você não pode aceitar qualquer informação que não seja bíblica. Tá bom? É o Espírito Santo que dá entendimento. Então, Jesus cria, o Pai mantém e o Espírito Santo faz entender, compreender, dá entendimento. Vamos lá? Por favor, São João 14, para depois ir para o 15. Dá uma olhadinha o que o Senhor Deus diz no verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará algumas coisas. Está escrito aí, é isso? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Avante, vai lá no Apocalipse, perdão, no São João capítulo 16 agora. 16, por favor. Veja o verso 7. Todavia, digo-vos a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olhe para cá. A ação do Espírito Santo, trabalhar aonde? Qual é o trabalho de Jesus? Trabalhar fazendo. Ele é o nosso Criador. A segunda função de Jesus é nosso Redentor. Tá bem? Então é muito interessante. Mas a primeira função dele era Criador. Qual a função do Pai? Mantenedor. Qual a função do Espírito Santo? Ele é o professor. Combinado? Tá claro para vocês? Isso vai fazer vocês entenderem qual a função de cada um, inclusive fazer orações inteligentes para Deus. Qual oração inteligente que você tem que fazer para o Senhor? Você não pode pedir para Jesus algo que é só o Pai que faz. Não é interessante isso? É importante que você pense dessa forma. Você precisa ter inteligência ao observar quais são as funções dele. Peraí, mas Deus Pai pode criar? Pode, mas não foi isso que ele fez. Ele diz que tudo ele entregou na mão de Jesus. O Pai pode ser o Salvador? Podia ou não? Podia, mas ele entregou isso na mão de Jesus. O Espírito Santo podia criar? Sim, Jó fala, o Espírito Santo me deu vida. O Espírito Santo estava lá quando eu fui criado. No livro de Jó diz isso. Mas não foi essa a ação que o Espírito Santo fez. O Espírito Santo, a ação dele é na mente. Quando você precisa de ação mental, é o Espírito Santo que trabalha. Aliás, durante este ano eu quero muito que Deus me ajude, que me dê força e coragem para eu fazer vários vídeos, e nós queremos muitos sermões a respeito disso, de como a mente pode funcionar muito bem, só pela ação do Espírito Santo. Muito bem. Quando Lúcifer se atreveu a sair fora do que Deus tinha pedido, Lúcifer trouxe a primeira mancha no universo. Quais foram as características que levaram Lúcifer a desacreditar de Deus e a criar o pecado? Agora nós vamos para o livrão, que eu preciso que você compreenda. Olha que coisa interessante. Diz que
foi devagarinho que Lúcifer começou a ter inveja de Jesus. Ele via que nos planos de Deus, Jesus era chamado. Quando Deus precisava resolver alguma coisa, Deus o chamava. E Lúcifer ficou chateado, pensava, por que não chama a mim? Por que não a mim? Por que não eu? Você sabia disso? Ele se achava tão bom e realmente ele era muito bom. Ele foi um dos primeiros seres a serem criados. Ele era esplendorosamente bonito, a aparência dele era fabulosa, ele era um ser extremamente capaz, mas ele não era Deus. E nunca foi e nunca será. Sempre será criatura até a sua morte, porque ele vai morrer. Só que Lúcifer não compreendia isso, ele não queria aceitar. E o interessante é que quando nós negamos uma bênção do que Deus pensa, um pecado vai sendo colocado na nossa estrutura e aquele pecado, quando não é vencido, vai gerar um outro pecado. Pecado gera pecados. É muito interessante isso. O que Lúcifer começou a sentir no início, rapidinho se dobrou de tamanho. É incrível como foi crescendo a miséria de Lúcifer. Eu vou dizer para vocês quais foram os primeiros pecados dele. Eu encontrei 18 itens que mostram a queda de Lúcifer. Primeiro, o parágrafo 7, que começa pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender. Achem esse texto. Por favor, você que está em casa, é preciso que você, ao ler estes versos, ao ler este assunto, leia hoje. Olha, um dia interessante para você poder estudar. Em nome de Deus, tire tempo para estudar. Olha, o parágrafo começa. Pouco a pouco, Lúcifer veio a condescender com o desejo de exaltação própria. Foi o primeiro pecado mostrado aqui. Por que Jesus tem supremacia e eu não? Desejo de exaltação própria. E nós repetimos situações assim. O outro pecado de Lúcifer, aí nesse mesmo parágrafo, no meio do parágrafo começa, não contente com sua posição. Acharam isso? Não contente com a sua posição. Irmãos, se tem algo difícil aqui na Escola de Profetas para nós passarmos, é exatamente isso. Pessoas que acham que merecem coisa melhor e não querem a posição que lhe foi designada. E acham ruim quando aquela situação foi ofertada e dada a ela. Não estava contente com a sua posição. Sério isso? Sim ou não? Segundo pecado de Lúcifer. E aí ainda continua dizendo, embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, ele era mais honrado que todos os outros anjos. Embora fosse mais honrado, o que acontece? Olha lá. Arriscou-se a cobiçar a homenagem devida ao Criador. Então qual foi o primeiro pecado? Desejo de exaltação própria. O segundo, não estava contente com a sua posição. E o terceiro, cobiça. Lembra que eu disse, um pecado sempre vai gerar um outro pecado maior. Gente, agora são 3 pecados. Vá para frente para o próximo parágrafo, onde diz assim, quebrou-se então a perfeita harmonia do céu. Lembra da harmonia que eu disse? A harmonia só é possível com o quê? Com a lei de Deus. Lembra disso? A harmonia só é possível com a lei de Deus. Quebrou-se a harmonia, disse aí. Quando Lúcifer começou, quebrou a harmonia. Você já percebeu que existem alguns lugares que você chega, não se sente bem, há uma sensação ruim, há um negócio ruim num certo lugar. Já notaram? Sabe de onde vem isso? Abre bem o ouvido, do que as pessoas estão sentindo. Quebrou a harmonia do céu. A coisa boa que estava lá, quebrou, estragou. Avante, olha o que diz. Quebrou-se então a perfeita harmonia do céu. A disposição de Lúcifer para o quê? Servir a si em lugar de quem? Do Criador. Quarto erro. Servir a si em lugar do Criador. Irmãos, o mundo inteiro está envolvido nesse tipo de pecado. O mundo todo. Você hoje vê, por que é que você quer certa profissão? Servir a si. Não, olha, vou ser bem honesto. Vamos ser honestos? A grande beleza de sermos cristãos é a honestidade. Por que você quer uma casa melhor? Por que você quer um sofá? Por que é que você quer aquela roupa? Por que você quer aquela profissão? Para ajudar o próximo? Sejamos honestos. Para levantar o reino de Deus na terra, que você quer essa profissão. Você quer esse dinheiro para quê? Bastante dinheiro na mão, para quê? Olha que interessante, servir a si mesmo em vez de ao Criador.
É isso. Nós repetimos os pecados de Lúcifer. Vê no seguinte ali, ó. Espírito de resistência. Ó. Mais a advertência, achem esse lugarzinho. É um início dentro do próprio parágrafo. Acharam mais a advertência feita com amor? Porque Deus chamou ele várias vezes e conversou. Acharam isso aí no livrão? Acharam? Mas a advertência feita com amor e misericórdia infinitos apenas despertou o quê? Espírito de quê? O que é espírito de resistência? Você já viu quando a gente está durão assim? Disso, nada, eu não vou aceitar. Está escrito, está ali, a pessoa está mostrando, a pessoa diz, espírito de resistência. Vou fazer isso porque eu gosto. Eu vou fazer porque é interessante para mim, eu não acho que é bem assim. Espírito de resistência. Lúcifer consentiu que prevalecessem seus sentimentos de inveja para com Cristo e se tornou mais decidido. O que é isso? Ele consentiu. Olha para cá agora. Vocês acham que nós temos domínio sobre os nossos sentimentos? Sim ou não? Temos. Irmãos, nós temos domínio. Ele consentiu com o sentimento de inveja. Por isso que eu luto tanto com vocês. Vocês sabiam? Aquilo que nós fizemos ontem com vocês, uma avaliação, eu mostrei fortalezas e fraquezas. Estas fortalezas e fraquezas devem ser levadas diante de Deus. Por quê? Chegar para Deus e falar, Senhor, estas fortalezas, potencialize isso para mim. Mas essas fraquezas aqui, Senhor, me ajude a reconhecê-las e a tirá-las da minha vida. Me ajude que isso não aconteça mais nunca. Que diante da tua presença eu não possua atributos satânicos. Vocês viram? Eu sei que é chocante, mas é verdade. Quais são os atributos satânicos? Esses que eu acabei de falar. E que os seres humanos reproduzem. Por quê? Porque existe uma sociedade que louvou isso. Na verdade, a sociedade louva quem tem esses detalhes na sua vida. A sociedade acha maravilhoso quem possui isso. Imagina, a cobiça não é chamada de cobiça no mundo. É até louvada a cobiça, sabia? A ideia de passar por cima do outro, de se tornar maior, é um louvor diante de uma sociedade corrupta e vencida. Mas na sociedade de Deus isso não pode acontecer. Então veja, consentiu que prevalecessem os seus pecados. Agora, disputar a supremacia de Deus, veja o próximo parágrafo, acharam? Disputar, acharam isso? No meio dele está o quinto defeito de Lúcifer, olha lá. Disputar a supremacia do Filho de Deus, desafiando assim a sabedoria e o amor do Criador, tornara-se o propósito desse príncipe dos anjos. Para tal objetivo, estava ele a ponto de aplicar as energias daquela mente superior, que abaixo da de Cristo era a primeira dentre os seres do céu. Olha aqui, cuidado quando você percebe que você é mais inteligente que os outros. A primeira coisa acontece quando nós temos mais conhecimento. Aliás, quem tem bastante conhecimento pode crer que alguém também terá mais conhecimento que este. Não existe ninguém que saiba tudo, não é mesmo? Muito cuidado quando você sabe muito. Lúcifer sabia, porque abaixo de Cristo ele era o mais honrado. Abaixo de Cristo era o que sabia mais. E ele então falou, vou desafiar para você ver. Olha aqui, que coisa, né? Que situação. Eu quero que vocês achem aí o parágrafo 11, que começa assim, os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo. Acharam isso? Eu vou te contar um detalhe desta parte em diante. Quando Lúcifer começou com essas atitudes no céu, o pai o chamou várias vezes para conversar. Lúcifer não aceitou. Num momento ele aceitava, daqui a pouco ele emburrava de novo. Parece um adolescente, né? Sim ou não? Aí o Senhor Deus pegou e falou assim, eu vou provar para o universo que meu filho é o Criador e que ele é Deus. Primeiro porque Lúcifer tinha algumas dúvidas até que se é que Jesus não tinha sido criado também. Essa história de Jesus ter sido criado começou com Lúcifer. Sabia? É um negócio terrível. E ele começou a espalhar essa dúvida. Então Deus chama todos os anjos na sua presença e diz, eu resolvi criar um novo mundo. E este mundo que eu vou criar vai ser uma filial do céu. Vou dar o nome de Terra. Neste local, eu vou colocar ali outros filhos. E aí os anjos, uau, Senhor, o Senhor vai criar irmãos para nós? Uhum. E eu escolhi um aqui no céu para ir criar lá nessa terra, que vai ser uma filial do céu. E Lúcifer, nessa hora, que ele já tinha reclamado tanto para Deus, que ele não tinha lugar, que ele não fazia as coisas, que ele não tinha a importância devida, ele pensou, é eu que ele vai chamar. E aí Deus fala assim, e quem eu escolhi para criar?
é o meu filho Jesus que tem capacidade criadora, porque é Deus. Nessa hora, todos os anjos se ajoelharam na frente de Jesus e disseram: tu és digno de criar, porque tu és Deus. Nessa hora, Lúcifer se ajoelhou, mas no coração estava com ódio muito grande. Cuidado quando você mantém no coração. Embora, olha o que eu vou te dizer, a face revela. Quando você mantém no coração uma raiva, um ódio, uma insatisfação sem cura. E ele mantinha isso. O que ele fez? Olha o que diz aqui o parágrafo 11. Os anjos alegremente reconheceram a supremacia de Cristo e prostraram-se diante dele, extravasando seu amor e adoração. Lúcifer curvou-se com eles, mas em seu coração havia um conflito violento e estranho. Olha isso aqui. Perceberam? Avante, continua lendo. A verdade e a justiça, a lealdade estavam a lutar contra a inveja e o ciúme. O que estava lutando? Uma luta entre o bem e o mal aí. Continua, olha lá, vai lá. A influência dos santos anjos pareceu por algum tempo levá-lo com eles. Ao acenderem os cânticos de louvores em melodiosos acordes, avolumados por milhares de alegres vozes, o espírito do mal pareceu subjugado. Indizível amor fazia fremir todo o seu ser. Em concertos com os adoradores, destituídos de pecado, expandia-se-lhe a alma em amor para com o pai e o filho. De novo, porém, achou-se repleto de orgulho por sua própria glória. Qual é o outro pecado? Orgulho por sua própria glória. Cuidado com as exigências que você faz. Pode ser por puro orgulho que nós estamos exigindo alguma coisa. Eu mereço, eu preciso. Eu tenho direito. Cuidado. Vocês sabiam disso? Isso é uma coisa muito séria. Avante, continua lendo aqui. Olha lá, ó, presta atenção. Voltou-lhe o desejo de supremacia e uma vez mais condescendeu com a inveja de Cristo. Aí encontramos o sexto pecado de Lúcifer, né? Olha que miséria, que coisa. Lembra de um pecado? Gera outro. Outro gera outro ainda. E vai aumentando. Avante. Vamos ver mais um pecado, o sétimo. Vocês encontrem o parágrafo que começa. Deixando o seu lugar na presença imediata do Pai. Achem isso. Acharam? O parágrafo começa assim, ó. Deixando o seu lugar. Você que está em casa, corre para achar. Ó. Deixando o seu lugar na presença imediata do Pai. Lúcifer saiu fazendo o quê? A difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Deixa eu comentar uma coisa. Como é o nome disso? Fofoca. Lúcifer começou a falar assim, peraí. Eu não tenho a supremacia? Deixa eu falar isso com um e outro. Mas, gente, o interessante é que ele não era um fofoqueirinho simples. Ele era um fofoqueiro astuto. Ele sabia como falar uma frase para poder criar uma dúvida no coração das pessoas. Como é que era isso? Gente, vocês acham mesmo que a gente precisa de lei? A gente vive tão bem aqui. Dissimulado. Vocês acham mesmo que precisa tudo isso? Isso é importante para os seres que ele vai criar, para nós não. Vocês já ouviram frases assim? Sim ou não? Sim. Vocês sabiam que as pessoas falam muito disso quando chegam aqui na escola? Precisa tudo isso, precisa limpar tanto assim. Ai, precisa dessas roupas nesse estado, precisa dessa vida. Os rapazes e as moças precisam de todo esse cuidado. Vocês sabiam que eles falam isso? De onde veio esse tipo de situação? Se Deus diz uma coisa, por que é que nós temos dúvida se temos que cumpri-las? Porque o espírito de resistência foi colocado em nosso coração. Porque um espírito satânico entrou na nossa mente. Uma natureza ruim entrou em nós. E nós precisamos ser convencidos a fazer o óbvio. Olha que tempo que estamos vivendo, que temos que defender o óbvio. Podem imaginar um negócio desse? É como temos vivido. Que nós temos que ficar lutando para a gente aceitar o que é certo. E é assim que temos vivido, infelizmente. Qual foi outro pecado de Lúcifer? Vai para frente um pouquinho, começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governam os seres celestiais. Está aqui o que eu acabei de falar. Dando a entender que enquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam elas, os anjos. Entenderam? Vai para frente um pouco mais. Quer ver outra miséria de Lúcifer? No finalzinho desse parágrafo, vocês encontram a seguinte informação. Tais foram os erros sutis. Encontraram? Erros sutis. Esse é o 9º pecado de Lúcifer. A sutileza de deixar uma coisinha pequena. Gente, posso dizer uma coisa a vocês? Não escondam. Se você é casado, não esconda coisas do seu cônjuge.
Se você sabe que você errou, não fica colocando uma capa, uma maquiagem em cima da coisa errada. Diga logo, isso está errado. Ainda que você tenha razão por ter errado. São erros sutis que fazem a gente achar que a gente pode dar desculpa para coisas erradas. Era o que Lúcifer estava fazendo. Avante. Agora, no parágrafo 13 aqui, você encontra que não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. Acharam? Olha lá, todo mundo achou? Eu preciso que vocês me digam o que achou. A inveja, a falsa representação de Lúcifer. Olha que interessante. Vocês sabiam que a nossa mente pode nos trair e achar que está errado alguma coisa quando aquela coisa está certa? A nossa mente nos trai, depende do nosso sentimento, do nosso desejo. Passa para o próximo parágrafo. Tirando vantagem da amável e leal confiança nele depositada. Ó, que coisa feia. Qual é um dos pecados mais feios da terra? Quando alguém confia em você, você trair a confiança dessa pessoa. Lúcifer se tornou o primeiro a fazer isso no universo. Foi dado a ele e ele traiu a confiança. Que coisa feia, né? Gente, lembra que eu falei para vocês? Dê valor quando alguém te ama. Dê valor quando alguém quer te agradar. Dê valor quando alguém quer fazer você sorrir. Dê valor quando alguém confia em você. É terrível perder a confiança. É terrível achar assim, se sentir importante. Sabe o que Lúcifer sentiu? E desprezar quem estava fazendo bem para ele. Vou mostrar aqui outro pecado de Lúcifer. Vai no parágrafo, o parágrafo começa, tirando vantagem da amável e leal, acharam isso? No meio do parágrafo tem, ó. Lúcifer havia apresentado os propósitos de Deus sob uma luz falsa, interpretando-os mal e torcendo-os. Ou torcer as coisas, que miséria. Quer ver um outro pecado? O 11º pecado. No finalzinho, olha aqui, ó, deste parágrafo está escrito assim: insistia que modificações na ordem e na lei dos céus eram necessárias. Irmãos, isso daqui é um dos negócios mais terríveis. Quando o negócio foi Deus que fez, não precisa a gente querer dar um jeitinho. Lúcifer insistia que fossem mudadas as leis dos céus. Você dá uma ajustada, porque a gente não precisa de tudo isso. Para mim não precisa. Precisa para os outros que são menos importantes ou menos capazes. Eu não preciso de tudo isso. Outra coisa que Lúcifer fazia, secretamente envolvia o mundo em discórdia e rebelião. Envolvia os anjos em discórdia e rebelião. Como assim? Devagarinho, chegava e falava uma palavra com um, falava outra palavra com outro. Outro pecado, espírito de descontentamento e divisão de sentimentos. Ó, ele começou a fazer a sua ordem de anjos maus, foi nessa hora. Para um instigou inveja, para outro desconfiança, para outro ele instigou raiva e ódio, para cada um ele tinha um pecado para desenvolver neles. Outro pecado de Lúcifer. Achavam-se agora os anjos descontentes e infelizes, porque não podiam penetrar seus conselhos insondáveis, não estavam satisfeitos com seu propósito de exaltar a Cristo. Quer dizer que aquilo que Lúcifer sentia, quem estava sentindo agora também? Os anjos. Irmãos, é tão terrível ver que o pecado de um rapidinho se torna o pecado do outro. Por isso que eu peço a vocês, olha para cá, ó, tenham discernimento, para vocês não acharem que certas pessoas têm a capacidade de dizer o que você tem que fazer. Não pode. Em matéria de cabeça, de espiritualidade, só Deus pode falar com você. Você entendeu isso ou não? Você não pode ser obrigado nem a orar e nem a amar. Deus fala com você. Você sabia disso ou não? Deus fala. Deus chega para você e conversa. Olha aqui, isto é assim. Agora, o que Deus fala nunca pode ser contrário ao que está na Bíblia. Tome cuidado, que Satanás também fala. Sim ou não? Sim. Cuidado. Tem que estar na Bíblia, tem que ser bíblico. Agora vamos ver mais um pecado de Lúcifer? Olha lá, outro pecado de Lúcifer, muito sério, que me faz pensar muito. Lúcifer sabia que estava errado. Olha o que diz aqui, ó. Lúcifer estava convencido que não tinha razão. Quantos de vocês acharam isso no estudo de hoje? E por que ele continuou fazendo isso? Estava convencido que não tinha razão. Mas ele continuou pressionando porque ele queria fazer aquilo. Sabia que estava errado, mas queria pressionar. Gente, que pecado terrível. Pressionar os anjos a aceitarem como ele queria. Agora, ele teria sido reintegrado em suas funções se ele tivesse voltado atrás? Sim ou não? Teria. Olha que profundo amor de Deus. Mas ele não quis isso.
Inclusive, ele pediu uma audiência com o Pai, foi lá e conversou com Deus. Deus disse, para você voltar, você tem que estar restaurado, precisa estar restaurado. Você nunca mais volta na sua função, entendeu? Mas ele voltou e disse para os anjos que não tinha mais jeito para ninguém, nem para ele e nem para os anjos. Para os anjos dele ainda tinha condição de voltarem, sim ou não? Tinha. Mas ele mentiu para os anjos. E qual foi o problema dos anjos? Se eles foram enganados, qual foi o problema dos anjos? Acreditar no líder errado. Acreditar no líder errado. Eles preferiram acreditar em Lúcifer do que no Pai. Outro detalhe interessante. Lúcifer apontou a longanimidade de Deus como prova de sua própria superioridade, como indicação que o Rei do Universo um dia ainda concordaria com suas reivindicações. Você sabia que ele está fazendo isso até hoje? Lutando. Hoje em dia ele sabe que ele não vai receber reivindicação nenhuma. Na cruz do Calvário ficou claro que ele quem tinha razão era Deus e que ele tinha completo e total e profundo pecado e que não tinha como voltar atrás. Tá? Não que ele tivesse chance até a cruz do Calvário. Quando terminou a chance para Lúcifer? Quando ele foi expulso do céu. Mas até a cruz do Calvário, 4.000 anos depois, os anjos ainda tinham dúvida no céu. De quem estava certo e quem não estava certo. E ficavam assim pensando, será que Lúcifer é tão ruim mesmo? Mas na cruz do Calvário ficou claro que Lúcifer, quando foi expulso do céu, Deus tinha razão. Entenderam isso? Tá claro? Outro detalhe interessante. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas todos os mundos que ele havia criado. Quantos de vocês leram isso? Haviam muitos mundos. Louvado seja o nome de Deus. Só que Deus não pode usar as mesmas armas que Lúcifer nessa luta. Lúcifer foi expulso do céu com seus anjos. E o Lúcifer foi de mundo em mundo para tentar fazer com que alguém passasse para o seu lado e ele fizesse um reino igual Deus tem um reino. Mas louvado seja o nome de Deus, que os mundos não caídos estão intactos no céu. E que nosso mundo que caiu, Jesus veio resgatar. E nós podemos voltar à posição melhor do que antes, quando Adão estava sem queda. Louvado seja o nome de Deus. Isso me deixa muito impressionada, que quando Deus manda Jesus vir resolver o problema na terra, quando Jesus se oferece para resolver o problema na terra, o pecado aqui, que nos torna igual a Satanás, que nos dá características satânicas, o pecado que nós possuímos, que nos faz ser entes satânicos, olhe bem, quando Jesus entra, ele cobre todos os seres humanos atrás de si. E então o Pai só vê ele, o próprio Jesus, sem pecado. Pode imaginar um negócio desse? E cada um de nós é visto diante de Deus como, pela graça e poder do Senhor, como se nunca tivesse pecado. Só Deus para ofertar isso. E Lúcifer, então, quando vem para essa terra, que foi o único mundo que aceitou o pecado que Lúcifer o iniciou no céu, começa então uma era de rebelião. Olha para cá, ó. Observa aqui. Este grupo do mal é dirigido por Lúcifer e seus anjos. Este grupo do bem é dirigido por Deus, o Espírito Santo e Jesus. E como é que a gente sabe quem é quem? Pelas atitudes, pela ação do que faz, pela autoridade que tem em sua vida. Porque eu dou autoridade para Deus ou para Lúcifer na minha vida. Você dá autoridade pelas coisas que escolhe. Todo mundo foi comprado por Jesus pelo seu sangue. O mundo inteiro. No entanto, quando nós agimos contra Deus, olha que coisa interessante. Quando nós fazemos algo que Deus não pede, nós estamos aceitando a autoridade de um deles em nossa vida, de um dos dois. E esta é a parte importante da nossa lição. Por que foi permitido o pecado? Porque alguém lutou para aceitar o pecado e Deus não pode obrigar ninguém a não fazer o pecado. Por que foi permitido o pecado? Porque Deus não pode obrigar alguém a não pecar. E eu vou repetir o que eu estou dizendo. Se Deus pudesse obrigar Lúcifer ou os anjos a não pecar, ou você e eu a não pecar, nós não seríamos seres humanos, seríamos robôs. E Deus não pode fazer isso. Deus só aceita a adoração voluntária.
Você um dia entrará no céu porque terá decidido que não quer o pecado na sua vida. Você ouviu isso ou não? E lá você vai viver pela eternidade porque vai querer viver como seres do céu. Não porque Deus vai precisar amassar a sua cabeça e dizer, eu vou te levar para lá porque eu te salvei e acabou. Isso não existe. Embora você tenha recebido a salvação, só irá para lá porque terá decidido o que um dia Lúcifer decidiu o contrário. Como assim? Lúcifer decidiu, não quero. Você vai decidir, eu quero pela graça e poder de Deus. Entendeu a diferença? E por que o pecado foi permitido? Porque Deus não tem como não permitir que um ser faça o contrário daquilo que ele pediu. E onde está esse poder para nós decidirmos o certo? Diante de Deus, cair de joelhos e pedir, Senhor, na tua misericórdia me ajude, trabalhe comigo, fortaleça a minha história, organiza a minha vida. Senhor, eu preciso do teu poder. E você não é só pedindo, não é um milagre que acontece. Você precisa ir estudar, você precisa ter comunhão, você precisa orar, você precisa correr do mal. Lembra Salmo capítulo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos ímpios, nem para naquele caminho, e nem se detém na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. E nela o quê? Medita dia e de noite, gente. Vocês entenderam isso? Você tem que orar, mas também tem que sair fora do pecado. Você tem que correr disso, tem que procurar viver com pessoas que queiram fazer o que é certo. Com pessoas que corram para Deus e peçam para Deus para fazer o que é correto. Pessoas que tenham, olha o que eu vou falar aqui para você, seriedade em correr do pecado. Não estou dizendo essa pessoa que é ocasional contra o pecado. Hoje eu não quero, mas amanhã eu vou fazer um pouquinho, não tem problema, não é isso, não. Você quer saber qual a pior carga que tem? Viver com uma pessoa que não tem seriedade com as coisas do céu. Entendeu isso? E como é que se consegue seriedade? Nasce com a pessoa? Não, ela busca essa seriedade. Ela busca essa força. E isso é só de joelhos diante de Deus. E eu vou te convidar para você cair de joelhos agora e pedir, Senhor, isto que está na minha vida é preciso ser resolvido. Vamos ajoelhar. Santo Deus e amado Pai, eu quero confessar diante de Ti que em minha natureza, eu sei que o Senhor já sabe, mas em minha natureza tem atributos satânicos que eu lhe imploro em nome de Jesus que o Senhor retire. Eu quero ter comunhão contigo, Senhor, quero buscar a tua vontade, quero lutar ferventemente até o sangue contra estas coisas más que eu tenho desenvolvido em mim mesma, que tenho copiado da sociedade, que tenho copiado da vida. Eu não quero ter isso, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus que me dê as qualidades dos seres celestes. Quero viver, Senhor Deus, desta forma. Para isso, Senhor, me proponho a buscar a Tua presença, a orar, a buscar a Ti, como diz em Salmo 1, buscar todo o tempo a Tua presença. Em Tuas mãos eu entrego cada um de nós que está aqui, cada aluno, cada missionário do campo, cada pessoa que virá para o Teu reino, essas pessoas que estão nos ouvindo, que elas sejam tocadas pelo Teu poder e que Satanás não tenha poder sobre elas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero dar um tchau para você e te dizer que em nome de Jesus, amanhã nós nos vemos de novo para estudar o outro capítulo, o segundo capítulo do livro Patriarcas e Profetas, e a parte da Bíblia tão linda que vai explicando e dando clareza para nós do que é que Deus espera da gente. Deus abençoe você e um bom dia. Até amanhã.